Senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, internautas, invoco a proteção divina e declaro aberta a sessão ordinária do dia 28 de agosto de 2023. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o professor Toninho Martins, seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis e os demais membros que se fazem presente no plenário. Boa tarde. Iniciando os trabalhos, solicito à primeira secretária, vereadora, professora Janaína Benelli, que informe se a ata da sessão ordinária número 22, de 21 de agosto de 2023, foi corretamente lavrada. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público aqui presente, internautas e os servidores dessa casa. Senhor presidente, informo que a ata foi corretamente lavrada, estando em condições de ser votada. Diante das informações prestadas pela primeira secretária, coloco em discussão a ata. A ata está em votação. Os vereadores e as vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem ficando em pé. Aprovada por unanimidade. Continuando os trabalhos, passamos para o período do expediente. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura do resumo do expediente. Resumo do expediente da sessão ordinária realizada em 28 de agosto de 2023. Ofício do Departamento de Estradas e Rodagem, DER Paraná, encaminhando resposta ao requerimento número 261 de 2023. Ofícios da Prefeitura do Município de Rolândia, encaminhando respostas aos requerimentos números 380, 385, 386 e 399 de 2023. Só isso, senhor presidente. Obrigado, secretária. Nesse momento, a palavra está livre para a apresentação das matérias dos vereadores. E eu concedo a palavra ao vereador Andrezinho da Farmácia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente nessa Casa de Leis e o público também que nos acompanha pelas redes sociais, servidores da casa, boa tarde. Senhor presidente, nessa tarde eu tenho duas indicações e um requerimento. Indicação 437 de 2023, onde solicito melhorias no asfalto na rua José Farina Filho, no Jardim Pioneiros, por toda a sua extensão. Indicação 443 de 2023, onde solicito a contratação de mais fisioterapeutas com o intuito de atender a alta demanda que se encontra no município. Requerimento 431 de 2023, direcionado ao excelentíssimo senhor Sérgio Moro, senador do Estado do Paraná, para que viabilize o envio de recursos financeiros com um propósito de aquisição de equipamentos, aparelhos e acessórios para o Departamento de Fisioterapia da Secretaria de Saúde do município de Rolândia. É só isso no momento, presidente. Muito obrigado. Ok, vereador, concedo a palavra à vereadora Cristina Peretti. Boa tarde, senhor presidente, Boa tarde. senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, delegado Lara, obrigado pela presença, Maurício, o público que está aqui presente, professor Antônio, os nossos assessores que nos auxiliam na tarde de hoje e as pessoas que nos ouvem de suas residências. Minhas matérias de hoje são as seguintes: requerimentos 437 de 2023 ao chefe do Poder Executivo para que encaminhe a esta Casa de Leis informações sobre os motivos do aumento dos valores cobrados referente à alíquota da contribuição de iluminação pública, principalmente na área rural. Requer explicações acerca dos novos valores que estão sendo adotados, indicando qual fundamento legal foi utilizado para esta ação. Em coautoria, assina o vereador Isaac Altino. Requerimento 438 de 2023, ao chefe do Executivo Municipal para que, após deliberação do controle interno do município, encaminhe a esta Casa de Leis informações a respeito de quais referências legais ou processos anteriores utilizados para o impedimento da aplicação das emendas impositivos referente ao Hospital São Rafael. Em coautoria, assina o vereador Isaac Altino.
Requerimento 439 ao chefe do Poder Executivo para que encaminhe a esta Casa de Leis informações acerca das reivindicações oficiais de Rolândia no processo de contratação da empresa que gerencia a nova concessão da praça de pedágio, existindo na rodovia BR-369 e na divisa dos municípios de Rolândia e Arapongas. Era só para o momento. E vereadora, conceda a palavra ao vereador Guilherme Spangenberg. Boa tarde, senhor presidente, a todos os demais vereadores e vereadoras. Boa tarde a todo o público presente nesta Casa de Leis, a todos os servidores. E boa tarde também a todos que nos acompanham em casa através das redes sociais. Nesta tarde, senhor presidente, eu apresento na pauta o projeto de lei ordinária número 54 de 2023, onde a súmula institui o Programa Municipal de Aquisição e Distribuição Gratuita de uniformes e kits escolares aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino de Rolândia. Apresento também a indicação, a de número 445 de 2023, onde este vereador solicita ao Poder Público, Poder Executivo e também esta Casa de Leis, que realize os esforços necessários com o objetivo de criar no município de Rolândia o aplicativo Agora é Lei, com as leis municipais. Apresento também o requerimento de número 408 de 2023, endereçado ao chefe do Executivo Municipal, para que após as considerações da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhe a esta Casa de Leis informações sobre a existência de projeto que vise disponibilizar, pelo menos uma vez por mês, transporte apropriado de pessoas até o Hemocentro Regional do Hospital Universitário de Londrina, com o fito de doação de sangue em caso negativo, que o setor competente desta municipalidade possa realizar os esforços necessários para tal finalidade. Apresento também o requerimento de número 410, também endereçado ao chefe do Executivo Municipal, para que encaminhe a esta Casa de Leis, com base na resposta ao requerimento desse vereador, requerimento de número 227, informações sobre o andamento do pregão relativo ao processo licitatório que visa promover a instalação de novos pontos de ônibus. E também, infelizmente, aqui, 3 votos de pesar. O primeiro deles, de número 36, de 2023, a família do pequeno Gael Pietro Nunes Marcelino, pelo seu falecimento ocorrido no dia 3 de agosto de 2023, um bebê de apenas 3 meses. Também o voto de pesar, número 37, de 2023, a família do jovem Lucas Borges Morandi, pelo seu falecimento ocorrido no dia 26 de agosto, aos 17 anos. E o requerimento, aliás, o voto de pesar final, número 38 de 2023, a Mitra Arquidiocesana do município de Londrina, em respeito ao falecimento da ilustre e reputada figura da sociedade e comunidade católica, o senhor Cardeal Geraldo Magela Agnello, ocorrido no dia 26 de agosto de 2023, aos 89 anos. Obrigado, senhor presidente. Ok, concedo a palavra ao vereador Isaac Altino. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, servidores, público aqui presente, em especial aos pessoal que está nos acompanhando pela internet e aqui presente, boa tarde a todos. Tem algumas indicações e alguns requerimentos. Primeira indicação, a 449/2023, estou solicitando o recape asfáltico na rua Arthur Thomas, entre a Avenida Castro Alves, Biblioteca Municipal, e a Avenida Castro Alves. Solicito também a contratação de mais médicos para postos de atendimentos, inclusive pediatras. 453, solicita a criação de um plano de combate aos mosquitos Aedes aegypti para o próximo verão. Indicação 454, estou solicitando roçagem e limpeza da área institucional no Jardim Cidade Verde. Requerimentos, tenho 3 requerimentos. Primeiro requerimento, 443 de 2023, ao chefe do Poder Executivo, para que, após deliberação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, encaminhe essa Casa de Leis e informações sobre a existência de projetos
que visam promover atividades relativas ao Dia de Consciência Negra, indicando quais ações serão desenvolvidas em comemoração a esta data especial. Requerimento 444/2023 ao chefe do Executivo Municipal para que, após deliberação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, encaminhe essa Casa de Leis informações sobre a existência de uma nova etapa do concurso referente à Lei Aldir Blanc, de apoio à cultura. Em caso de positivo, informar qual o cronograma e como será aplicado o referido recurso. Em caso de negativo, solicite que realize estudos para a edição desse novo processo referente à Lei Aldir Blanc. Por fim, o requerimento 446/2023, a União Rolandense de Associação de Moradores, URAM, para que encaminhe essa Casa de Leis, relações de todas as associações de moradores, contendo o nome das pessoas que fazem parte das mesmas, assim como eventuais cargos, se estão ativos ou inativos, e encaminhe também em relação de todas as concessões de espaço público entre associações de bairros e o poder público. Era só, obrigado, presidente. Concedo a palavra à vereadora professora Janaína Benelli. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho 2 requerimentos. O requerimento de número 432 de 2023 ao chefe do Executivo Municipal para que encaminhe esta Casa de Leis informações a respeito da existência de projeto que vise promover a pintura dos nomes das vias públicas na cor azul e branca nos postes do sistema de iluminação pública, informando se haverá continuidade e extensão no respectivo serviço em todas as ruas do município. Em caso negativo, que o setor competente proceda estudos para essa finalidade. Requerimento número 441 de 2023 ao chefe do Executivo Municipal para que, após deliberação da Secretaria Municipal de Educação, encaminhe a esta Casa de Leis informações acerca da existência de projeto que vise promover a construção de uma ala administrativa na Escola Municipal Geral das Chaves, localizada no Jardim Teresópolis. Em caso negativo, que realize estudos para tal finalidade. Era só isso, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Ratolino. Boa tarde, presidente, senhoras vereadoras, Boa tarde. senhores vereadores, público presente, internautas que acompanham. Muito boa tarde a todos. Senhor presidente, eu tenho aqui 3 indicações para essa tarde. Solicito melhorias na captação das águas pluviais e implantação de novos bueiros antes que seja realizada a aplicação de micropavimento na rua Sibiruna, no conjunto Parigô de Souza. A segunda indicação, eu solicito que seja realizado serviço de varrição manual e mecânica em todos os bairros da cidade. A terceira indicação, solicita a implantação de um parque infantil e uma academia da terceira idade ATI na Avenida Armando do Lago Albuquerque, no conjunto residencial Horácio Cabral. São essas minhas indicações. Obrigado, presidente. Ok, concedo a palavra ao vereador Rodrigão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Vereadores, vereadoras, ao público que vai presente nessa Casa de Leis. Senhor presidente, eu tenho uma indicação e um requerimento. Indicação número 441/2023. Solicito a reforma e a pintura dos brinquedos e a troca de areia no Parque Infantil do Conjunto Habitacional Domingo Neves, localizado na Rua Antônio Campaner. Requerimento número 433/2023, que é o chefe do Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa de Leis informações sobre a existência de um projeto visando promover reformas nas estruturas físicas na dependência da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, situado no distrito de Nossa Senhora Aparecida, Bartira. Em caso negativo, solicito que o setor competente dessa municipalidade desenvolva estudo para essa finalidade. Era o que eu tinha no momento, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Sandro Leonardi. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, servidores dessa casa, público presente e a todos que acompanham pelas redes sociais. Meu boa tarde. Matéria do dia. Tenho 2 indicações e um requerimento. Indicação número 450/2023. Solicito a limpeza e desentupimento do bueiro localizado na Rua das Araras, em frente ao número 141, no Jardim Belo Horizonte.
Indicação número 451/2023. Solicito a limpeza diária das quadras do ginásio de esporte Emílio Gomes. Requerimento número 440/2023. Ao Conselho Municipal de Trânsito para que desenvolva estudo no sentido de viabilizar a implantação de um quebra-molas ou instrumento de trânsito que proporcione mais segurança na rua Eusébio Teixeira, no conjunto Cassato Mar. É o que eu tinha, senhor presidente. Ok, concedo a palavra ao vereador Vilmar Boy. Boa tarde, senhor presidente, senhoras tarde. vereadoras, senhores vereadores, servidores dessa casa, público que nos acompanha através das redes sociais, delegado Lara, Dareuzinho, Maurício Promoções, é um prazer tê-los vocês aqui. Nessa tarde eu tenho 2 requerimentos, de número 434 de 2023, ao chefe do Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa de Leis informações sobre a existência de projeto que vise convênio com o Centro de Recuperação Vida Nova, Servim, e com o objetivo de prestar atendimento às pessoas de necessidade decorrente do uso de substâncias químicas. A de número 435, ao excelentíssimo senhor deputado estadual Devanir Reginaldo Cobra Repórter, para que envie recursos financeiros ao município da Rolândia com o intuito de disponibilizar mais vagas em instituição de recuperação e reabilitação de dependentes químicos. Era o que eu tinha para o momento, senhor presidente. Ok, vereador, nesse momento farei a leitura de minhas matérias. Inicialmente, o projeto de resolução número 003 de 2023, de autoria da mesa diretora, súmula, cria a Galeria Lilás nas dependências da Câmara Municipal de Rolândia. Indicações 438, 2023, solicita a retirada de galhos de árvores e lixos que estão depositados ao longo da Avenida Ailton Rodrigues Alves, principalmente próximo ao número 807. Indicação 439, solicita a reforma dos banheiros da quadra esportiva do Jardim Parigo de Souza, localizado na rua Jequitibás. Indicação 440, solicita a arborização das áreas institucionais no Parque Residencial José Perazzolo e conjuntos habitacionais Ernesto Franschini e Tomi Nagatami. Indicação 442, solicita a implantação de um parque infantil na Praça Leonora Armstrong, localizado no Jardim Caviuna, entre as ruas Francisco de Paula, Adolfo Schiffer e a Avenida Valdomiro Moreira. Agora, mais uma indicação, 446, solicita melhorias na sinalização de trânsito mediante instalação de placas de pintura das vias em todos os cruzamentos do residencial Portal Arabella, a fim de garantir mais segurança aos moradores e condutores de veículos. Requerimentos, 436, a Superintendência Regional, Departamento de Estradas de Rodagem, DR, do município de Apucarana, para que desenvolva estudos no sentido de recuperar a malha asfáltica do acostamento da rodovia PR-323, contorno norte de Rolândia. Requerimento 442 ao chefe do Executivo Municipal para que, após a deliberação da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhe essa Casa de Leis informações a respeito do andamento do programa Saúde da Família, indicando como é realizado o atendimento nas casas, com qual frequência é prestado o referido serviço, quais bairros e distritos que estão sendo contemplados. Em caso negativo, que intensifique esses trabalhos, que é de grande valia para a comunidade mais carente, e realize com extrema urgência o respectivo serviço. Requerimento 445 ao excelentíssimo senhor Sandro Alex, deputado federal do Estado do Paraná, solicitando que intervenha junto ao Ministério da Saúde com o intuito de promover o incremento de R$600 mil disponibilizados ao município de Rolândia, alusivo ao piso de atenção básica PAB, determinado por meio da portaria número 774 de 9 de abril de 2020, que estabeleceu o envio de recursos financeiros para promover o custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e assistência ambulatorial e hospitalar. Senhor presidente, Vereador Rodrigão? gostaria só de retificar o requerimento 433. Pois não. Que a mesa diretora dessa Casa de Leis, para que a mesma convide o senhor Zilvan Moreira Freire, coordenador do Núcleo do Paraná, para fazer o uso da tribuna deste Poder Legislativo em data a ser agendada, para explanar sobre os trabalhos realizados pela Associação Missionária Evangélica Missão Vida. Continua um momento, senhor presidente. Feito.
Eu solicito a diretoria se houve alguma justificativa a vinda do senhor Aldinil Maringonda Júnior. Houve algum justificativo? Nesse momento nós teríamos aí o uso da tribuna, mas ele não compareceu, né? Muito bem. Eu concedo a palavra à vereadora Cristina Pieretti, que dispõe de um tempo de até 10 minutos. Reitero meu boa tarde a todos. Eu tenho poucos assuntos para a tarde de hoje. Um dos assuntos que eu gostaria de falar é sobre o posto Planalto. Nós estamos com muitas reclamações de falta de médico no posto Planalto. Além do que, no posto Planalto tem funcionado 2 postos de saúde, que é o antigo posto central, que funcionava no posto São Judas, junto com o posto Planalto. E isso tem tumultuado os atendimentos e as pessoas não têm sido atendidas a contento. As cadeiras lá não são suficientes, as filas de médicos são intermináveis. Se vocês forem pedir consulta para um clínico lá, vocês vão conseguir consulta só para o mês de outubro. E também tem feito muita falta um posto central, aqui na região central. Eu penso que, como o Executivo Municipal pretende construir um novo posto central, que é até num lugar que eu não concordo que seja feito, mas até essa construção, essa licitação, até a viabilização de tudo isso, eu peço para que o Executivo Municipal alugue um prédio, porque as pessoas estão sofrendo. As pessoas saem lá do Santa Mônica, do Teresópolis ou das proximidades da Castro Alves, lá perto do Boa Compra, para ir se consultar lá no posto Planalto. Então, eu solicito ao Executivo Municipal, e vou fazer isso via requerimento na próxima semana, que o prefeito municipal alugue um prédio para que possa atender as pessoas aqui dessa região, mais próxima a essa região que nós estamos aqui da Câmara. Já que o posto, que é o antigo Hospital São Judas, foi cedido para, então, implantação do Oftalon. As pessoas estão sofrendo, o posto Planalto é pequeno, tem faltado médico, não é suficiente o número de salas que tem naquele local para o atendimento médico. Então, eu peço para que o prefeito alugue um prédio, para que até a construção do posto central, ele mude a equipe do posto central, que está hoje trabalhando 2 equipes lá no posto Planalto, para ser atendida em um outro local, porque tem feito muita falta para a população. Eu estou fiscalizando, e essa é a minha função, 3 decretos municipais. Então, não estou dizendo aqui que os decretos estão errados, mas a minha obrigação como vereadora é fiscalizar os decretos, então, publicados pelo senhor prefeito. O decreto dos uniformes, a gente precisa checar, nós já fizemos isso via requerimento, o vereador Guilherme fez via requerimento a semana passada, nós precisamos checar se o prefeito pode fazer aquilo por decreto municipal. Se não puder, senhor presidente, a gente pede para que o prefeito corrija isso o mais rápido possível. Foram pedidos aqui pela casa pareceres para que a gente possa ter conhecimento do caso, para que a gente possa corrigir isso o mais rápido possível, para que a população não fique sem o tão esperado uniforme, que é um pedido antigo tanto do senhor quanto do vereador Rodrigo. Então, a gente pede para que o prefeito municipal também peça seus pareceres, assim como nós pedimos aqui no Legislativo. A Câmara, ela opinou que isso tenha que ser feito por lei, porque nós não estamos doando uniforme, nós estamos doando recursos públicos. E assim como nós votamos o Bolsa Rolândia, que era um cartão que também dava dinheiro para as pessoas, a gente solicita que o Executivo Municipal, antes que haja um transtorno muito grande, ou venha conversar com o Legislativo, ou nós vamos, então, tomar as nossas providências de acordo com aquilo que o nosso jurídico e o que os vereadores pensam que é o mais correto, o que a lei pensa que é o mais correto. O segundo decreto legislativo, o decreto executivo, é o decreto que cobra a taxa de iluminação pública da zona rural. Hoje, eu e o vereador Isaac fizemos requerimentos a contento. Eu sei que o STF
tem uma opinião de que pode ser cobrada a taxa na iluminação pública na zona rural. Portanto, existem duas questões que nós precisamos discutir aqui na casa. A primeira questão é a publicação de um decreto municipal e não ter feito isso por lei. E a segunda, o valor da alíquota, que o nosso jurídico acredita que não está de forma correta. Também foi pedido um parecer em relação a esse caso, e se estiver errado, a gente também vai fazer a correção. E o terceiro decreto publicado pelo Executivo Municipal é um decreto que o prefeito faz a licitação de uma área para a construção de uma nova pedreira no município de Rolândia. Licitação de pedreira é algo que vai ser o local onde vai ser depositado entulhos de classe 1, que são entulhos de construção, sem haver audiência pública, sem alteração do zoneamento da área onde vai ser colocado esses entulhos, não é permitido, senhor presidente. É necessário que a prefeitura faça essa licitação, que ela faça uma audiência pública, é preciso alteração de zoneamento. Então, não pode-se simplesmente pegar uma área da cidade e falar assim, aqui eu vou jogar lixo. E fazer aquela área fechar, criar muro e jogar lixo naquela área. Não é assim que funciona. Precisa ser feito com mais responsabilidade, precisa ser discutido com a comunidade, precisa ser discutido com os vereadores, presidente. Não podemos transformar a nossa cidade num lixão sem que as pessoas saibam o que está acontecendo. Transformar uma área, que é uma área que pode ser uma área para outra coisa, sem alteração de zoneamento, num lixão de classe 1, não é adequado, não é conveniente ao Executivo Municipal. Então, eu peço para que o prefeito, até eu brinquei com o vereador Isaac esses dias, falei, Isaac, daqui uns dias nós vamos ter que abrir a CPI dos decretos. Porque esses decretos municipais, eles muito estranham esse legislativo. A gente tem conversado, não é porque eu estou falando aqui que os outros vereadores não discutiram isso nos bastidores. A gente discute todos os assuntos. Aqui na casa, todos os assuntos são discutidos todos os dias. A gente pede atenção ao Executivo Municipal na publicação desses decretos municipais, porque eu penso, e isso é uma característica do prefeito, que ele quer fazer, às vezes, sozinho, mas ele pode fazer algo errado que vá comprometer muito o seu mandato. E depois não vai ter salvação. Então, por isso que a gente pediu aqui na casa, conversei com o presidente hoje antes da sessão, por isso que aqui na casa nós estamos pedindo pareceres, nós estamos correndo atrás do prejuízo, porque é nossa obrigação. Se houver algo errado, a responsabilidade de fiscalização é desse legislativo. E nós estamos fazendo o nosso papel. Hoje o vereador Guilherme colocou na pauta um projeto de lei da criação dos uniformes, porque a gente também tem entendido que foi feito de forma errada. Tem meu apoio, vereador, para o seu projeto, que é a forma que nós estamos encontrando de corrigir aquilo que o prefeito faz errado e que ele não conversa nem com a comunidade e nem com a Câmara de Vereadores. Era só para o momento. Obrigado, vereadora. Nesse momento, farei uso da palavra como vice-líder do PSD, num tempo de até 10 minutos. Primeiramente, reforçando o que disse a vereadora Cristina, o papel do vereador, do legislativo, é fiscalizar. Nós sabemos da importância da entrega, vereadora, dos materiais, do uniformes escolares, enfim, é de extrema importância. Inclusive, foi um pedido muito veemente, do vereador Rodrigão e meu, sobre a entrega de uniformes, só que tem que ser feito da maneira correta. Então nós queremos que sejam realmente entregues e que não haja nenhum problema na hora que forem entregar esses uniformes. Quanto à pedreira, realmente abriu uma licitação para uma nova pedreira, um local para receber resíduos sólidos, e fica praticamente dentro da cidade. Queremos saber de que forma vai ser utilizado esse espaço. É de extrema importância. Mas o que eu tenho a falar hoje é algo bom, que fortalece, vereador Guilherme, vereador Rodrigão, o poder do legislativo. O ano passado, não sei se os senhores lembram, nós fizemos uma reunião aqui com o Marcelo da Rumo Logística, logo após a morte triste daquela mãe e filha.
Depois teve a morte daquela professora também, que foi bastante triste. E nossos cruzamentos aqui da cidade, ali na antiga Vidrolândia, na Ressurreição, enfim, em vários locais onde há passagem de nível de trem, tem a ocorrência de muitos acidentes. Inclusive, no final de semana, houve um aqui na rua Epitácio Pessoa. Felizmente, não teve mortes. Nós verificamos hoje, juntamente com o vereador Rodrigão, a instalação da PNS, né? É um semáforo onde ele, através de um sensor, ele acende a luz vermelha, em que as pessoas, através daquele sensor, vão ter mais atenção. A gente esteve verificando, né, junto à Rumo, e tem dado um resultado eficaz em algumas cidades. Esperamos que em Rolândia também, né, pedimos aí também à população que tenha bastante atenção, né? Esse trem no meio da cidade tem prejudicado bastante o município, e agora com a velocidade parece que maior ainda, né? Ele passa com a velocidade mais rápida. Então nós queremos aí que não haja nenhuma vítima mais em nosso município. E a importância do Legislativo foi isso, né? Fizemos uma reunião virtual aqui nessa Casa de Leis, onde chamamos os representantes da Rumo, pedimos providências, a princípio seria cancela, e nós pedimos alguma providência nesse sentido. E veio esse semáforo sensorial, que a gente fica contente. Por quê? Porque a Rumo ouviu, né, o clamor da população. Mas nós não queremos mais nenhuma morte no nosso município por esse tipo de acidente, né? Um acidente geralmente é fatal. Então nós agradecemos a atenção da Rumo e agradecemos aí o poder do Legislativo, através do vereador Rodrigão e todos os demais, que participaram efetivamente desse processo em que Rolândia ganhou aí 3 passagens em que será monitorado. Então nós ficamos felizes por isso, né, vereador Rodrigão? O senhor tem alguma coisa a dizer? Agradecer o empenho e a dedicação, né? Cada vereadores aqui que se empenharam por essa situação. E hoje, esses dias, né, foi realizado lá melhorias naquele trecho. Exatamente. Palavra, presidente. Pois não, conselheiro. Quero parabenizar todos os vereadores, né? Porque é um problema sério dentro do nosso município. A gente fez aquela reunião virtual, né? Com o engenheiro o Ricardo, se eu não me engano, né? Da Rumo. E também quero ressaltar que em 14 de março de 2022 eu fiz um requerimento também pedindo essa atenção ao município. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Acho que o empenho de todos, né? Viu, Marco? Concedo a palavra a você. Só peço para a população também que se atente, né? Porque ali é um semáforo para alertar. E eu já vi algumas pessoas passando no sinal mesmo vermelho, o trem chegando perto, e às vezes, né, o poder público sempre é mais culpado por um acidente, por tudo, e a gente escuta, né, presidente, como vereador, a gente está todo escutando as reclamações do povo, mas o pessoal tem que se atentar também a respeitar, se tal lá o semáforo, porque a empresa que administra as linhas de trens, realmente ela colocou até para se garantir num eventual acidente que a pessoa furar o semáforo, sofreu um acidente, a empresa não ser penalizada. Então, peço para a população holandense que tome bastante cuidado quando vai atravessar a linha, porque é muito perigoso, né? Agradeço a contribuição. Um outro assunto que eu gostaria de citar, estive em Curitiba, em nome da população de Rolândia, fui junto à Sanepar reclamar dessa grande falta de água, desses problemas que vem acontecendo no município, representando a Câmara Municipal. Levamos um requerimento à diretoria para que não mais acontecesse a falta de água. Um desrespeito à população, e estivemos pessoalmente conversando com a diretoria, juntamente com o deputado Cobra, porque não há motivo mais, em pleno 2023, a falta de água, sendo que a nossa conta nunca deixou de ser cobrada, né, vereador Vilmar? Então nós temos a obrigação e o dever de cobrar a Sanepar por essa falta de água. E, juntamente com esse pedido, mais uma vez, cobramos a falta de rede de esgoto no nosso município. Rolândia tem pouco mais de 55% de rede de esgoto, e para uma cidade com mais de 70 mil habitantes, se torna muito injusto. Muitas pessoas já não têm mais lugar onde fazer as suas fossas.
Estivemos aí na Sanepar também de Arapongas, onde uma senhora relatou que só no terreno dela, um terreno de 180 metros, possui 3 fossas, 3 buracos. Ela não sabe onde mais vai fazer fossa na nossa cidade, no terreno dela. Então, assim como ali a região do Gustavo Giordani, Monte Carlo, Belo Horizonte, Santiago, enfim, muitos bairros precisam urgentemente dessa rede de esgoto, e uma das desculpas é a falta do contrato. Nós tivemos também com o prefeito, cobramos mais uma vez essa assinatura do contrato, de que forma, não sei como ele vai ser feito, mas é importante que se renove esse contrato, porque a desculpa da Sanepar, mais uma vez, não tem contrato, não tem contrato. Mas a conta é cobrada todos os meses, nunca deixaram de cobrar a conta, então, mesmo sem contrato, a conta é cobrada. Então nós temos o dever de cobrar, e eu tenho certeza que todos os vereadores aí têm ouvido muitas reclamações referentes à Sanepar. Então é isso que nós queremos relatar nesse momento da nossa fala. Eu quero passar a palavra ao vereador Isaac Eltino, líder do PSB, que dispõe de um tempo de até 10 minutos, que poderá ser compartilhado com o vereador. Solicito autorização para usar a tribuna. Autorizado. PTB, senhor presidente. PTB, perdão. Boa tarde novamente a todos. Gostaria de aprofundar num tema que a vereadora Cristina disse, um tema que afeta profundamente a qualidade de vida aqui da nossa cidade, que é a crônica falta de unidades básicas de saúde, principalmente na região central. Quando eu falo região central, todo o centro, Jardim Caviúna, Santa Mônica, Arnaldo Busato, todos esses bairros, né? Como todos sabem, as UBSs são uma espinha dorsal para o problema da saúde, né? Ela é a entrada, né? Ela é a entrada, né, de serviços médicos e tem um papel fundamental na preservação, vereador Ratulino, na preservação de doenças. Infelizmente, em nosso município, essa parte crucial da infraestrutura da saúde está em falta ou em condições alarmantes, como a vereadora Cristina disse. A falta de UBS e esse desafio que os cidadãos dessa região enfrentam diariamente, por exemplo, acesso difícil a médicos, longe, né? A pessoa tem que se deslocar, né? Por exemplo, aqui do Jardim das Flores até o Jardim Planalto. A gente sabe quanto longe é. E além de ser ineficiente esse sistema hoje, é desumano. Ela é desumano. E a consequência direta de faltas de UBS, o que acarreta? Sobrecarrega o Hospital São Rafael e o PA. Isso é fato público e notório. Daqui a pouco estamos recebendo de diversas ligações do PA. Por quê? Falta de UBS ou UBSs não adequadas. Então, com essa falta de atendimento primário, muitos cidadãos só procuram médicos quando o seu estado já está agravado, né? Então, por que não você investir nessa atenção primária? Então, estou hoje cobrando, né? Porque falta de UBS impacta negativamente em prevenções de doença, sem acesso a consultas regulares, a programas, por exemplo, né? Pessoas deixam de fazer essas consultas e vai procurar o hospital ou o pronto atendimento só quando está no estágio mais avançado. Então essa questão da falta de UBS não é somente uma falha de infraestrutura. É um problema de saúde pública que afeta diretamente todos nós. E nós, como porta-voz do cidadão, temos que enfrentar isso diretamente. E o executivo deve priorizar investimento na construção e manutenção de todas as UBS. Isso vai aliviar um pouco, né,
principalmente o Hospital São Rafael e também o PA, para aí ter uma garantia a mais de médico. E o que mais me assusta, e por isso que eu chamo a atenção do Executivo, que não estão tomando o devido cuidado, embora a gente saiba que a questão da gestão é exclusiva do Poder Executivo, é a falta de diálogo essencial que tem que ter com a comunidade sobre qual local será a nova localização da unidade central. A comunidade tem que ser ouvida. Hoje, por acaso, na prefeitura, eu descobri que abordaram a vereadora Cristina a ideia de construir lá no Santana, no Jardim Santa Ana, e vão construir na área central. Porém, escutei, só que eles não falam, não conversam com nós, que somos os representantes da população, e muito menos conversa com a população, para saber se realmente esse local que eles estão comprando, a prefeitura vai comprar, tá, um terreno de 2.000 metros na área central para fazer essa nova UBS. Mas esse local é apropriado, a população quer? Tem estudos, como é que é o trânsito, como é que não é? Então chama a atenção do Executivo, é necessário não só uma, como outras, porque aquela região do Jardim Caviúna, Santa Mônica, enfim, é uma região muito populosa, e a gente tem toda a região central, precisamos de no mínimo 2 UBS. Então, em resumo, até pelo tempo, a falta de UBS no nosso município é um problema crônico, e isso não pode ser ignorado, e eu sei da batalha desse Legislativo, cobrando diariamente disso. Então, chama a atenção do Executivo para que venha conversar com nós, converse com a população para ver qual é o melhor local para futuras instalações. Pelo tempo, obrigado a todos, boa tarde. Obrigado, vereador Isaac. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Eu só gostaria de até pontuar aqui, são vários assuntos, não sei se o tempo será suficiente, mas na semana passada eu fiquei 3 dias em Curitiba fazendo um curso de capacitação através do Centro de Estudos da Administração Pública. E gostaria de dar aqui um depoimento muito pessoal, não somente pelo curso, que foi bastante proveitoso, senhor presidente, fui o primeiro a chegar e o penúltimo a sair na sexta-feira, foi bastante intenso e fui, é importante dizer, para me capacitar e entregar um melhor serviço para a comunidade. Mas gostaria de falar agora em nome da Câmara de Vereadores do que eu vi. Estive lá, senhores vereadores e senhoras vereadoras, reunido com vereadores de vários municípios do estado do Paraná. E pude ver o quão qualificada é a nossa Câmara de Vereadores. Mesmo com o defeito de cada um de nós aqui, porque ninguém aqui é perfeito, nem aqui nem lá fora, eu pude ver o quão é importante o trabalho que nós estamos realizando. Não tenho aqui procuração para falar bem nem mal de nenhum, mas eu precisava dizer isso perante o que eu vi lá neste curso em Curitiba, um curso de imersão de mandato, de ferramentas de fiscalização. Vi, por exemplo, a dificuldade de praticamente todas as câmaras de vereadores que estavam lá, vereadora Cristina e vereadora Janaína, em implantar a Procuradoria da Mulher. Elas batendo cabeça, meu Deus, como é que nós fazemos? Eu dei mais ou menos ali um caminho para que elas pudessem fazer, me agradeceram e certamente vão implantar isso nos municípios delas. Vi vereador brigando com o prefeito no Supremo Tribunal Federal para poder implantar câmeras de segurança nas instituições de ensino, enquanto nós aqui fizemos através de uma emenda impositiva desse vereador. Gostaria de dizer para os senhores, continuem como estão, busquem o aperfeiçoamento, façam cursos, cheguem primeiro, saem por último, porque a população precisa e merece que essa Câmara continue fazendo e melhore o trabalho que tem feito nos últimos anos e principalmente nessa legislatura. Senhor presidente, gostaria de ressaltar aqui, pegando um gancho na segurança das passagens de nível, que esse vereador também deu aqui uma contribuição importante para esse processo, através de um requerimento no dia 30 de novembro de 2021, através de um requerimento no dia 6 de dezembro de 2021, 3 de março de 2022, 6 de junho de 2022, 5 de setembro de 2022
E por último agora, no dia 27 de março de 2023, que foi inclusive assinado pelo vereador Ratolino junto comigo. Inclusive aqui a Rumo destaca o local exato das passagens de nível, na Rua Dom Pedro I, na Avenida Francisco Serpelloni, na Epitácio Pessoa. Eu falo sobre isso com alívio, porque... E aí eu entro no papel da Câmara de Vereadores. Como esta casa foi fundamental para esse desfecho. Fizemos uma reunião virtual, conforme o senhor lembrou, no dia 5 de dezembro de 2021, está aqui inclusive, está lá no meu Instagram para quem quiser ver, e anunciamos, 15 de dezembro de 2021, perdão, foi a reunião, e no dia 31 de outubro de 2022 nós anunciamos as medidas de segurança que estão sendo implantadas. Sem sombra de dúvidas, vereador Sandro, vereador Ratolino, vereadores e vereadoras, a Câmara de Vereadores representou bem a população quando foi a fundo neste tema e instigou os responsáveis a tomarem uma iniciativa. Portanto, é uma vitória da população, mas é também um reconhecimento pelo trabalho que nós desenvolvemos do começo da legislatura até agora para que isso pudesse acontecer. Gostaria de falar outros assuntos, mas depois eu retorno. Obrigado, senhor presidente. Ok, obrigado. Concedo a palavra à vereadora professora Janaína Benelli, que dispõe de um tempo de até 10 minutos como líder do Executivo, assim como mais 10 minutos como líder do União Brasil, que poderá ser compartilhada com o vereador André. Obrigado, senhor presidente. Reitero meu boa tarde a todos. Bom, vou falar agora de coisas boas da educação. Estou visitando as escolas municipais, já fiz algumas visitas na semana passada, foram 4 escolas, né, que visitei. Fui à Escola Geralda Chaves, lá no Teresópolis, com a diretora Gisele, a Escola Maria Teixeira, ali no Manuel Miller, com a diretora Silvia. Fui também na Escola Arthur Costa e Silva, com a diretora Josiane, no Vitório Franklin, com a diretora Fernanda. O objetivo dessas visitas, senhores vereadores, é sempre aproximar, né, o legislativo da rede municipal de ensino, das escolas, e encaminhar as demandas dessas instituições para o executivo. Cada escola tem a sua demanda específica, algumas precisam de reformas, outras precisam de ampliação, algumas melhorias, e é só indo em loco para a gente observar de fato o que está acontecendo. Já passei a preocupação dessas professoras, dessas diretoras e equipes, sou educadora e sei o quanto essa melhoria da educação, tanto na parte humana como na parte estrutural, faz a diferença na qualidade da educação e do ensino dos nossos alunos. Meu papel, né, como educadora se funde ao de vereadora, e é meu compromisso também me preocupar com o que está acontecendo, se estão de fato, né, assim como todos os vereadores, investigando, preocupados com se estão de fato fazendo o dever de casa. E fiquei muito feliz em ver que eles estão aumentando os muros, como essa vereadora já pediu, e instalando a concertina. Eu fiz esse pedido há um tempo já, antes de acontecer essa tragédia em Cambé e naquela creche lá em Santa Catarina, mas a minha preocupação como mãe também é a segurança dos nossos alunos, assim como o vereador Guilherme disse, estamos instalando com emenda impositiva, não é, vereador? As câmaras, para que a nossa criança e a nossa família possa ter essa segurança e, de fato, saber que o aluno vai sair, vai para o lugar seguro e voltará para casa seguro. Então, muito obrigada, né, à secretária atender esse pedido. Tem mais alguns aí para vir, viu? A Galeria Lilás também, que foi uma propositura dessa vereadora para a mesa diretora desta casa, assim como o vereador também, Guilherme, disse, que nós estamos à frente, não é, vereadora, com a Procuradoria da Mulher, graças ao nosso empenho, ao empenho da vereadora Cristina.
ela é um objetivo de criar um espaço, dando destaque também ao trabalho, destacando as mulheres que atuaram no Legislativo desde a fundação da nossa Câmara Municipal. E, pasmem vocês, vereadores, há municípios em que os vereadores e o presidente, senhor presidente, votaram contra a Galeria Lilás. E é um objetivo também, estamos trabalhando aqui, porque é um objetivo e é também recomendação da ALEP, da Assembleia Legislativa. Muitas câmaras já têm essa galeria, valorizando e ressaltando a participação da mulher na política, porque somos a minoria. E esse espaço é necessário para promover o engajamento, a representatividade da mulher na política, para saberem quão importante é a figura feminina no legislativo, no executivo, trabalhando políticas públicas para as nossas famílias, para as nossas mulheres. A Câmara foi fundada em 1947. Só em 2013, não é mesmo, vereadora Cristina, que nós tivemos uma vereadora mulher, e ela temos a honra de ter tido uma só presidente mulher nessa Casa de Leis, depois de 66 anos. Então, o espaço da mulher está aumentando e, senhores vereadores, eu digo para vocês, o quão difícil é o papel da mulher na política, porque nós, mulheres, temos casa, temos família para cuidar, temos afazeres, temos outros ofícios e somos legisladoras. Então, para nós é muito difícil participar da política, mas nós não abrimos mão de poder participar e colaborar com a representatividade, o protagonismo feminino na sociedade. Nós temos, sim, que ter voz e vez. Então, esse é o papel da Procuradoria da Mulher. Enquanto procuradora, fiz essa propositura e é necessário reforçar, sim, a participação dessas mulheres para que também na próxima legislatura tenham mais mulheres aqui, pois somos só 20% representando Rolândia, 72 mil habitantes. É um caso sério, é um assunto sério de suma relevância. Então, senhores, vamos pensar o quão importante nós fazemos e caminhamos aqui. Eu agradeço a vocês, e a vereadora Cristina também agradece, o companheirismo e o que vocês dão de segurança, de positividade para nós e de parceria. Muito obrigada. Continuo aqui também salientando que fiz um requerimento para a assistência social, indagando sobre a diretoria da mulher. E eles me passaram em resposta que essa diretoria da mulher está sendo instituída no organograma da Secretaria Municipal de Assistência Social. Será mais uma conquista para nós mulheres aqui na nossa cidade. E vamos seguindo, mulherada, porque o legislativo também é nosso. Muito obrigada, senhor presidente. Passo a minha palavra para o Andrezinho. Dispensa a palavra, senhor presidente. Ok. Como já foi informado, haveria um momento do uso da tribuna pelo senhor Aldinil Maringonda Júnior, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, mas não houve nenhuma justificativa, nem o comparecimento do mesmo. Eu saliento ao vereador Ratolino que poderá fazer a convocação através de pedido de convocação realmente, ele terá que vir. Então fica a seu dispor, vereador. Se o senhor fizer uma convocação, o secretário tem a obrigatoriedade de participar aqui. Uma vez que questão ele... de ordem, senhor presidente, se Sim. fizer a convocação eu assino, tá? Ok. Porque penso que é uma falta de respeito a esse legislativo, já falando. Questão Porque de o ordem também, senhor secretário- presidente. Ah. Eu também faço das palavras da vereadora Cristina Peretti as minhas. Eu também assino junto com o vereador Ratolino. E teríamos vários assuntos a consultar com o secretário e ele não justificou e não compareceu. Então eu informo já o senhor Ailton Maestro que o secretário tem a obrigação de prestar contas ao legislativo.
Se o vereador quiser, a gente faz a convocação. Essa semana estaremos discutindo isso. Muito bem, dando sequência, passamos para o período da ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária, vereadora, professora Janaína Benelli, que proceda à leitura dos itens da pauta. Matérias da ordem do dia. Sessão ordinária realizada em 28 de agosto de 2023. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária 049 de 2023, de autoria do vereador Sandro Leonardo. Súmula. Denomina logradouro público, via pública no imóvel Parque Iume. Em única discussão e votação, projeto de decreto legislativo 02 de 2022, de autoria dos vereadores Andrezinho da Farmácia e Reginaldo Silva. Súmula. Concede o título de cidadão honorário ao senhor Mário José Balvarte? Isso. Emenda modificativa no projeto de lei ordinária número 09 de 2022, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Súmula. Modifica dispositivos do projeto de lei ordinária 09 de 2022. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária 09 de 2022, de autoria do vereador Isaac Altino. Súmula. Destina 5% dos recursos arrecadados com a aplicação de multas por infração ambiental a programas de esterilização de cães e gatos. Projeto de lei ordinária 029 de 2023, de autoria do vereador Rodrigão e da vereadora professora Janaína Benelli. Súmula. Dispõe sobre a inclusão social para as pessoas com fibromialgia no município de Rolândia. Projeto de lei ordinária 033 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores do município de Rolândia, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Municipal número 3.514 de 2012. Projeto de lei ordinária número 035 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza o Executivo a alterar a Lei número 4.124, de 19 de 12 de 2023, Lei Orgânica Anual, Orçamentária Anual, LOA, de 2023, e a abrir, em uma ou mais vezes, crédito adicional especial da quantia de R$ 91.000 junto à Secretaria Municipal de Educação. Projeto de lei ordinária número 045 de 2023, de autoria da vereadora Cristina Pieretti. Súmula. Dispõe sobre a vacinação contra o vírus HPV de crianças e adolescentes nas unidades escolares da rede municipal de ensino. Projeto de lei ordinária 050 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a alterar o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Projeto de lei ordinária 051 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Cria a Lei de Segurança Alimentar Nutricional no âmbito do município de Rolândia e dá outras providências. Em única discussão e votação, os requerimentos do vereador Andrezinho da Farmácia, número 431 de 2023, da vereadora Cristina Pieretti, 437, 438 e 439 de 2023, do vereador Guilherme Spangenberg, 408 e 410 de 2023, do vereador Isaac Altino, 443, 444 e 446 de 2023, dessa vereadora que vos fala, 432 e 441 de 2023, do vereador Reginaldo Silva, 436, 442 e 445 de 2023, do vereador Rodrigão, 433 de 2023, do vereador Sandro Leonardo, 440 de 2023, e do vereador Vilmar Boy, 434, 435 de 2023. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, secretária Janaína. Nesse momento, faremos em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinária 049 de 2023, de autoria do vereador Sandro Leonardo. Eu coloco em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Agora os projetos em primeira discussão. Em única discussão e votação,
o projeto de decreto legislativo 02 de 2022, de autoria dos vereadores Andrezinho da Farmácia e Reginaldo Silva. Senhor presidente, Pois não, vereador? peço a dispensa da leitura dos pareceres, pois foi amplamente discutido nas reuniões das comissões. O parecer do projeto de decreto legislativo 02 de 2022 e o parecer da emenda também, senhor presidente, modificativa ao projeto de lei 09 de 2022, projeto 09 de 2022, projeto 029 de 2023, projeto 033 de 2023, projeto 035 de 2023, 045 de 2023, 050 de 2023 e 051 de 2023, senhor presidente. Eu coloco em pauta a dispensa da leitura dos pareceres. Coloco ao plenário em discussão e votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A dispensa da leitura dos pareceres. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos referidos pareceres lidos pelo vereador Andrezinho. Muito bem, em única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo 02 de 2022. Em discussão. Agora passamos para o momento de votação. Eu solicito à vereadora Janaína que proceda à leitura, o chamamento de votação. Senhor presidente, informo que, em respeito ao artigo 177 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, o processo de votação será de forma nominal, por ordem alfabética, e o vereador ou vereadora que for favorável ao projeto deve dizer sim, e o vereador ou vereadora que for contrário ao projeto deve dizer não. Caso o vereador ou a vereadora queira se abster, diga abstenho-me. Como vota o vereador Andrezinho da Farmácia? Voto sim. Como vota a vereadora Cristina Pieretti? Sim. Como vota o vereador Guilherme Spangenberg? Sim. Como vota o vereador Isaac Altino? Sim. Essa vereadora que vos fala vota sim. Como vota o vereador Ratolino? Voto sim. Como vota o vereador Reginaldo Silva? Voto sim. Como vota o vereador Rodrigão? Esse vereador que vos fala, vota sim. Como vota o vereador Sandro Leonardi? Voto sim. Como vota o vereador Vilmar Boy? Voto sim. É o que tinha para o momento, senhor presidente. Ok, informo que o projeto de decreto legislativo 02, de autoria do vereador Andrezinho e Reginaldo, foi aprovado por 10 votos favoráveis. A emenda modificativa ao projeto de lei ordinária 09 de 2022, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, súmula, modifica dispositivos do projeto de lei ordinária 09 de 2022. Coloca em discussão. Presidente, pela ordem, eu queria pedir vista da emenda modificativa e também do projeto 9 de 2022. A gente precisa analisar melhor alguns pontos. Daí solicito vista por 3 sessões. Ok, então, da emenda e do projeto em discussão, né? Coloco Da emenda e da lei, do projeto de lei 9 de 2022. Correto. Coloco a vista, o pedido de vista do vereador Isaac em discussão. Coloco em votação, favoráveis ao pedido de vista, permanece como estão, os contrários se manifestam. Então, aprovada a vista a emenda e ao projeto de 09 de 2022. Dando sequência ao projeto de ordinária 029 de 2023, de autoria do vereador Rodrigão e da vereadora professora Janaína Benelli, dispõe sobre a inclusão social para pessoas com fibromialgia no município de Rolândia. Coloca em discussão. Coloca em votação. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem ficando em pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária 033 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Súmula dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores do município de Rolândia, conforme determina o primeiro inciso do artigo 14 da Lei Municipal 3.514/2012. Coloca em discussão. Senhor presidente, Pois não. o plano de previdência do município, ele está parcelando as aplicações da Previdência Municipal
porque o número de servidores que contribuem para a Previdência hoje, eles são menores do que o tanto de servidores que têm aposentado. Caso o Executivo Municipal não faça essa adequação, principalmente com concurso, todos os anos nós teremos que votar esse projeto obrigatoriamente. Então, a gente pede para que o Executivo Municipal adeque as áreas do nosso município, principalmente a administração. Aqui nós temos feito concessão ao prefeito municipal para que ele contrate por PSS veterinários, por exemplo, os que deveriam ser concursados, né? A gente tem contratado agente de endemias que deveriam ser concursados. A gente tem feito, nós até na último PSS, nós revogamos 2 cargos administrativos que o prefeito queria para a prefeitura, porque nós entendemos que era ilegal ele contratar 2 cargos administrativos, que esses cargos precisam ser por concurso, e ele está sempre querendo fazer por PSS, sempre de forma terceirizada, terceirizando muitos setores da prefeitura, e a nossa prefeitura ela vai acabar no fundo do poço caso o prefeito não faça essa adequação e não faça um concurso municipal para fazer a adequação dessas questões. Inclusive engenheiros também, vereador. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária 035 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza o Executivo a alterar a Lei 4.124, de 19/12/2022, a Lei Orçamentária Anual LOA. Coloco em discussão. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária 045 de 2023, de autoria da vereadora Cristina Peretti. Súmula. Dispõe sobre a vacinação contra o vírus HPV de crianças e adolescentes nas unidades escolares da rede municipal de ensino. Coloca em discussão. Senhor presidente, as procuradoras da mulher do estado do Paraná, elas colocaram uma notificação para nós que o número de DSTs, HIV, HPV aumentou muito nos jovens no sul do país, mais do que nas outras regiões. A nossa região é onde as DSTs, HIV, HPV aumentou mais do que nas outras regiões. Então, é um momento de alerta. Na sexta-feira, eu tive no posto Planalto conversando com a equipe de vacinação. Nós temos adolescentes de 13 anos gestantes no nosso município. E essas gestantes, vereadora Janaína, são haitianas, venezuelanas, exatamente o público que nós duas estamos querendo incluir no Conselho da Mulher. Então, é preciso que a vacinação ela seja feita nas escolas, porque às vezes a mãe tem dificuldade. Eu vou até pedir para a professora Janaína explicar que não é feito de maneira aleatória, que ninguém chega nas escolas vacinando as crianças. A professora Janaína explica como é feito o processo. Mas é importante fazer essa vacinação de HIV e HPV e também pedir para que quem tem filhos adolescentes que orientem seus filhos, porque tem aumentado o número de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, principalmente na região sul do país. Nós somos, no Brasil, campeão de DSTs nesse ano no Brasil. Então, peço o apoio de todos os vereadores à votação desse projeto. Peçamos que os pais autorizem essa vacinação e peço para que a vereadora Janaína explique como será esse procedimento nas escolas. Parabéns, viu, vereadora, pelo projeto. Nós, educadores, sabemos o quão difícil é para as mães levarem as crianças no posto de saúde para tomar a devida vacina. Porque ela tem que ir 3 vezes, são de 6 em 6 meses. Então, para que isso não aconteça, para a mãe que ela tenha mais comodidade, elas vão até a escola, o agente de saúde vai até a escola, eles dão a vacina, e não precisa a mãe ficar preocupada do filho perder a 2ª, a 3ª dose. Então, é melhor, é mais eficaz, tá, essa vacina, e as crianças levam para casa o bilhete, não é mesmo, vereadora? Pedindo autorização aos pais. Então, os pais podem ficar tranquilos, e as mães, porque a mãe que não autorizar, ela não vai assinar o bilhete. E aí ela leva o seu filho pessoalmente ao posto de saúde. É somente para aquelas pais e mães que autorizarem a vacinação na escola. E pode ficar sossegada porque
as enfermeiras e os técnicos, eles têm toda uma, como que fala? Eles sabem como fazer isso, né? Então, fiquem tranquilos que eles sempre tiveram vacinação na escola e nunca aconteceu nada grave. Parabéns, viu, vereadora? Quero parabenizar as vereadoras por esse projeto e contem com o nosso apoio. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária 050 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a alterar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Coloca em discussão. Coloca em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária 051 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Cria a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do município de Rolândia e dá outras providências. Coloca em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Agora, os requerimentos. Em única discussão e votação, os requerimentos do vereador Andrezinho da Farmácia 0431 de 2023. Em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. A vereadora Cristina, 437, 438 e 439. Em discussão. Votação. Em discussão. Poderia assinar junto com a Cristina? Qual o requerimento, vereador? O 437. Vereador, autoriza? Peço adequação à assessoria. Coloco em votação. Aprovados por unanimidade. Vereador Guilherme, 408, 410. Coloco em discussão. Aprovados por unanimidade. Votação. Aprovados por unanimidade. Vereador Isaac Altino, 443, 444, 446. Em discussão. Votação. Aprovados por unanimidade. Vereador Janaína, 432, 441. Em discussão. Votação. Aprovados por unanimidade. Vereador Reginaldo Silva, 436, 442 e 445. Em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Vereador Rodrigão, 433. Em discussão. Senhor presidente, Pois não. permissão, Rodrigo, para assinar junto? 433. Permitido, senhor presidente. Obrigado. Então, 433, juntamente com o vereador Rodrigão e Sandro. Em votação. Aprovado por unanimidade. Vereador Sandro Leonardo, 440, 2023. Em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Vereador Vilmar Boy, 434, 435. Em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Dando sequência para o período das comunicações parlamentares. E pela ordem de inscrição, concedo a palavra à vereadora Cristina Peretti, que dispõe de um tempo de até 5 minutos. São poucos assuntos. Eu queria parabenizar principalmente o presidente e o Rodrigão pelo fato das passagens de nível. É uma luta de vocês. Eu não estive muito nessa pauta, mas é importante que os vereadores se dividam entre as pautas, porque se todo mundo trabalhar um assunto, não tem, sobra assunto sem ser trabalhado no nosso município. Então, parabéns pela luta de vocês, dos vereadores que enfrentaram essa barra. O vereador Isaac também entrou com processo na justiça contra uma ação judicial contra isso, o vereador Guilherme. Todos os vereadores. Todos os vereadores. Eu não estive muito nessa pauta, mas parabéns aos vereadores que lutaram por isso. O meu segundo assunto, vereador Isaac, é sobre os postos de saúde. Achei muito pertinente o seu assunto, porque um servidor da prefeitura chamado Wesley Madureira me mandou uma mensagem dizendo que era mentira, que os munícipes estavam procurando nós para falar do posto de saúde. Falei isso com o Maurício no começo, tinha conversado isso com o Maurício. Nem conversei com o senhor sobre este assunto e eu fiz uma postagem no meu Facebook e o servidor da Secretaria de Saúde me mandou uma mensagem falando que duvidava que os munícipes estavam procurando os vereadores para reclamar de postos de saúde. Então fica aqui o meu alerta à Secretaria de Saúde, porque aqui é o lugar onde as pessoas vêm falar dos seus problemas. Essa é a Câmara de Vereadores. O próximo assunto que eu queria falar, Ricardo, você tem um vídeo, por gentileza?
fatores, temos ela totalmente estruturada, com delegado e tudo funcionando, criação do CRAM, então foi um trabalho árduo aí, em conjunto para que isso existisse, mas a população não sabe a existência. Então aí vem o trabalho da Procuradoria, e lógico, a gente precisa de dinheiro para fazer esse material, fazer eventos e fazer essa divulgação. Eu tenho feito isso mesmo sem esse material, mas agora, esse final de semana, agora vai ficar pronto e a gente vê o quanto o pessoal pede isso, né? Então, é praticamente isso que a gente conseguiu lá. Opa, acho que eu acabei voltando. Dizer aqui, só deixar registrado que a primeira procuradoria que teve orçamento no Paraná não foi a de Campo Mourão, foi a de Rolândia, da vereadora Cristina. Então, agradeço muito a Cristina aqui, que também me ajudou, falou, Nayane, vai por esse caminho que aqui dá certo, né? E é isso, gente, deixando claro que todo esse orçamento vai ter que caminhar eu fico conforme... muito feliz pelo trabalho realizado nessa casa. E o vereador Guilherme fez um discurso muito pertinente, porque as coisas aconteceram aqui na casa, não só pelo trabalho, eu trabalhei bastante para montar a Procuradoria da Mulher, mas também, presidente, pelo trânsito que eu consegui efetuar os trabalhos aqui nessa casa. Eu e a vereadora Janaína, a gente participa do grupo da Procuradoria da Mulher e a gente vê coisas absurdas lá no grupo. A gente ouviu outro dia um vereador falando que, eu não sei porquê, e ele usou esse termo, me desculpem até para usar esse termo aqui, mas eu não sei por que eu votei nessa bosta dessa Procuradoria da Mulher, porque a senhora não faz nada. Falou isso no plenário para a vereadora. Então, eu tenho consciência de que eu trabalhei bastante, de que eu tenho bastante conhecimento para montar isso. Agradeço à vereadora Janaína que tem tocado os trabalhos da Procuradoria. Nós já usamos a dotação orçamentária várias vezes para trabalho de explicação, mas agradecer a todos os vereadores e principalmente ao presidente, porque o trânsito dos trabalhos aqui na casa são facilitados. E por isso a gente consegue, presidente, executar uma Procuradoria que foi reconhecida semana passada num congresso de mulheres em Brasília. Na Procuradoria da Mulher em Brasília. Infelizmente, eu não pude estar presente porque minha mãe fez 2 cirurgias, como todos sabem aqui, eu tive que acompanhá-la, mas Rolândia é um exemplo nacional do trabalho feito pela Procuradoria da Mulher. E um dos fatores mais importantes disso é o trânsito do trabalho, dos trabalhos aqui dentro da Casa de Leis. Nós não temos dificuldade de implantar projetos, de fazer decretos, de fazer trabalho aqui nessa Casa de Leis. Então, eu queria primeiramente agradecer ao presidente, a todos os vereadores, e dizer que é um exemplo não só para mim, mas para todos os vereadores que contribuem para isso, o trabalho das Procuradorias da Mulher executado no município de Rolândia. Era só para o momento. Nós que agradecemos, vereadora Cristina, e mais uma vez reforço o nosso respeito à Procuradoria da Mulher, e será um legado, se um dia a gente não estiver mais aqui, um legado que a gente vai deixar para as próximas legislaturas, né? Eu concedo a palavra ao vereador Guilherme, que dispõe de um tempo de até 5 minutos. Bom, senhor presidente, novamente, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de dar destaque aqui a algumas matérias que foram lidas nesta tarde por parte desse vereador, em especial o projeto de lei número 54, que trata do Programa Municipal de Aquisição e Distribuição Gratuita de Uniformes e Kits Escolares. É importante lembrar que a Prefeitura fez a distribuição dos kits escolares agora recentemente, neste ano, e anunciou também recentemente a distribuição, não propriamente dos uniformes, mas do cartão para a aquisição do uniforme. Porém, como foi falado aqui pela vereadora Cristina, o fez por decreto. O decreto do prefeito, no meu entendimento, ele nos dá a tranquilidade de que, pelo menos até o ano que vem, os 7.000 alunos da rede municipal receberão esse uniforme. O prefeito mostrou com o decreto, em linhas gerais, de que é possível fazer. O projeto de lei, ele vai tramitar nesta casa, ele vai ser discutido nas comissões, e se nós não tivermos nenhum entrave ao longo das discussões, e ele vier a ser aprovado, ele vai garantir a distribuição para os alunos da rede municipal. E eu já de antemão, senhor presidente, estendo a todos os vereadores, caso ele vá à votação, caso ele tramite, sem maiores problemas, porque eu sei e reconheço que essa não é uma luta minha, somente minha, mas do senhor, do vereador Rodrigo e de todos os outros vereadores.
Então, é um passo que a Câmara de Vereadores está dando para garantir, através de lei, que nos próximos anos e que daqui para frente, os alunos, as crianças dos CMEIs e das escolas municipais venham a receber o uniforme escolar e o kit escolar através de lei municipal, não através de decreto, que no ano que vem pode não ser executado pelo prefeito, e aí, no ano seguinte, que é em 2025, vereador Rodrigo, as crianças ficarem sem. Tá? Vamos acompanhar a tramitação, e se tudo der certo, ele já, de cara, eu já anuncio aos senhores que eu gostaria de tê-los nesta matéria, porque eu sei e reconheço a luta de todos vocês por esse assunto fundamental para a nossa população. Gostaria também, senhor presidente, nesse momento, de voltar a um tema que é bastante importante aí para a nossa comunidade, que é o transporte para a doação de sangue. É corriqueiro este assunto nas redes sociais e entre a população, solicitando o ônibus do Instituto de Hematologia de Londrina, do IEL, que vinha para cá, mas deixou de vir para cá e para outros municípios, para coleta de sangue, e tem muita gente que quer doar sangue. Em especial quando nós convocamos a população, vereadora Cristina e vereadora Janaína, para doação de sangue, as pessoas não têm como fazer a doação. Muitas não conseguem pegar o carro, pegar o ônibus e ir para Londrina para fazer a doação. Então eu peço aqui informações, mais uma vez, para a Secretaria Municipal de Saúde sobre o transporte. Por que não fazer uma tentativa de disponibilizar transporte uma vez por mês? Ou, dependendo da demanda, para a nossa população se deslocar até Londrina para fazer essa doação de sangue. É tema de requerimento nesta tarde. E também é tema de requerimento o de número 410, no qual eu solicito informações sobre a licitação de pontos de ônibus. Eu fiz um requerimento recentemente, de número 227, e a resposta era de que o processo estava em andamento e a licitação seria feita. O tempo passou e até agora nada. Nós temos que garantir o conforto, a tranquilidade de moradores do nosso município que, quando precisa se abrigar do sol e da chuva e do sereno, vereadora Janaína, tenham conforto de sentar num ponto ali adequado, se proteger do sol e se proteger da chuva. Gostaria de saber do Poder Executivo, quando vai sair a licitação para pontos de ônibus na nossa cidade? Esta é uma pergunta que precisa de resposta, porque a população clama por mais conforto no momento de pegar o ônibus do transporte coletivo do nosso município. Eu fico por aqui, me coloco mais uma vez à disposição de todos, continuamos o trabalho e muito obrigado, senhor presidente. Ok, nós que agradecemos. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Isaac Altino, que dispõe de um tempo de até 5 minutos. Novamente, boa tarde a todos. Bom, quero voltar a esse tema de UBS, saúde, principalmente nessas regiões que eu falei, área central. E quando eu subi nessa tribuna para dar essa informação e fazer essa cobrança, obviamente eu já tinha feito um requerimento, e esse requerimento, o 323, foi respondido, né? E o que me chamou muita atenção, tá, na própria resposta, na própria confissão, né? Porque aqui praticamente confessou o erro, né? Porque responde aqui falando, eu solicitei informações sobre como é que estava o funcionamento de UBS, como ia voltar o funcionamento da UBS central. Enfim, me responderam, né, falando que sabiam, que a gestão sabia que tinha conhecimento das dificuldades que atualmente os pacientes da região central têm enfrentando em relação aos deslocamentos até a unidade do Jardim Planalto, devido à sua posição geográfica. No entanto, me respondem dizendo assim, né, isso é aquele velho ditado, né, despia um santo, né, para cobrir outro. A justificativa foi que era imprescindível a instalação, né, nessa região aqui, a instalação do oftalon. Com certeza, eu acho que o oftalon é de suma importância. Mas despir um santo para cobrir o outro. Tudo bem, eu acho que é importante,
Mas cadê o planejamento? Não sabia que ia ter esse problema geográfico? E detalhe, 1 ano. E nada se anuncia sobre isso. Aí me respondendo sobre quando será aqui a construção da nova UBS, como será, me responderam assim, né, que tem em vista um projeto, sabe da necessidade da atenção primária da saúde referente a essas regiões, que tem um projeto de uma construção de uma unidade de saúde na região central, porte 3, que essa solicitação terá a capacidade de alocar 3 equipes, enfim, e será instalado ao lado do Fórum Eleitoral. Né? Então, essa foi a resposta que veio, né? 13/6/2023, já passou-se 2 meses, e por isso que eu venho cobrando. Por que eu disse no meu discurso? Por que não fazer uma consulta pública? Esse local é de fácil acesso? Não vai causar outro problema, vereador? O local, a gente sabe que é difícil acesso, né? Pelo até declínio, enfim, né? E assim, o que eu fico mais assustado é, repetindo, a gente sabe que é função, que é responsabilidade do executivo, porém, né, não custa nada, né, vereadora Janaína, ouvir um pouco, né, a população da área central ou até mesmo esse legislativo, porque nós recebemos diariamente, né, problemas, né, reivindicações dessa natureza, né. Então, mais uma vez, chama a atenção do executivo para que converse com o legislativo, porque sabe o que vai acontecer, vereador Guilherme? Eles vão escolher o local, depois vão mandar um projeto de lei para a gente aprovar a doação, o pagamento, só que não conversa. Aí quando a gente vem aqui, vereador Rodrigão, e fala assim, mas a gente não quer esse lugar, a gente não vai aprovar isso. Aí não, mas aí os vereadores são contra o UBS. Poxa, por que não conversa antes? Eu acho que todo mundo aqui tem uma opinião, chega num consenso, né? Esse é o melhor local? Não, vou comprar esse terreno aqui na Castro Alves e vou construir aqui. Tá, mas e aí? Depois vem com um projeto de lei aqui para fazer permuta, para fazer pagamento. Mas não conversa. Esse é o ideal local? Tem outros locais? E os terrenos do município, onde estão? Enfim, até pelo tempo. Então essa é uma indignação que eu estou com relação ao seu UBS Central. Vou procurar o prefeito e a secretária novamente, para que venha esse parlamento, para que venha essa Câmara e explique aonde vai ser construído essa nova UBS. Porque não adianta escolher mandar o projeto de lei para cá e falar, vocês aprovam que vai ser assim. Eu tenho certeza que tem vários vereadores que têm opiniões de locais ideais, né? Até pelo tempo, presidente. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, vereador. Concedo a palavra à vereadora Janaína Benelli, que dispõe de um tempo de até 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Dando continuidade à conversa à fala do vereador Isaac, de fato eles falaram, né, que estão vendo aqui no centro uma possibilidade mais acessível para a comunidade. Mas eu vou passar para o executivo essa sua preocupação da vereadora Cristina também, de saber qual será esse local, qual o melhor lugar, se é acessível mesmo, se a população está de acordo ou não, e pode deixar que eu vou passar essa preocupação para eles. E quanto ao ponto de ônibus também acredito que seja uma necessidade, uma prioridade, trazendo mais conforto, né, e segurança para nós, principalmente para os alunos. E pensando nisso, eu pedi também, junto à deputada Cloara, ponto de ônibus, e ela vai disponibilizar 5 pontos de ônibus aqui para a nossa cidade. Então, que bom, né, que ela também teve essa sensibilidade, pensou na comunidade, na população, que às vezes eu passo e vejo quão difícil é com aquela chuva e a população ter que ficar ali, né, se molhando, pontos de ônibus aí sem condições nenhuma. E muito feio. A nossa cidade tem que ficar bonita. Ela tem que ficar apresentável também.
E também agradeço a deputada Cloara por essa iniciativa e parabéns, né, por ela nos ajudar. Eu penso que assim, a mulher, ela tem essa sensibilidade também de saber o quão difícil é para uma mãe deixar um filho, principalmente lá no Roland Garden, que não tem nem um ônibus feio. Quem dirá, né? Então eles ficam mesmo debaixo de chuva, esperando o ônibus, e isso não é bom. Isso é feio, isso é desumano. Muito obrigada e parabéns pelo vereador pensar também nessa questão. Quem sabe consigamos mais ainda, porque Rolândia é muito grande. Até o nosso presidente já pediu ponto de ônibus. Há bairros novos que não têm ponto de ônibus, não é mesmo? Parabéns. Então, também agradeço a deputada Cloara. Era só isso, senhor presidente. Obrigada. Pela inscrição, concedo a palavra ao vereador Ratolini, que dispõe de um tempo de até 5 minutos. Mais uma vez, renovo aqui o meu boa tarde. Senhor presidente, parabenizar aí, né, o trabalho desta Câmara de Vereadores. O vereador Guilherme colocou muito bem, vereador. Você falava da importância do curso, né, de grande importância. Em um desses cursos estava eu, o vereador Andrezinho. Andrezinho trouxe aqui para a Câmara de Vereadores nossa, aqui de Rolândia, o projeto das emendas impositivas. Foi de grande importância, sem dúvida nenhuma, alavancou muito os nossos trabalhos dos vereadores. Foi de grande importância. Então, isso é muito, muito importante mesmo. E aqui, sem dúvida nenhuma, parabenizar, né, a cada vereador que tem feito seu trabalho afinco, trabalhando muito, né, nos seus bairros, atendendo os seus eleitores. E sobre a passagem de nível aí, né, a situação da Rumo, parabenizo a todos os vereadores, né, que infelizmente, cada vez que acontece um acidente, não é a culpa nossa dos vereadores, nós estamos cobrando, né, mas nós somos cobrados e questionados, né, o porquê os vereadores não fazem nada. Mas graças a Deus, com muita luta, com muito trabalho, esta Câmara, esta Casa de Lei, conseguiu, né, as reuniões com a Rumo, conseguiu fazer os trabalhos e uma luta que, graças a Deus, está acontecendo e é de grande importância para a nossa população. Sobre a Sanepar, realmente o presidente colocou muito bem. Estivemos lá em Curitiba, eu, o presidente Reginaldo, o vereador Andrezinho, estivemos lá com o diretor da Sanepar, conversamos, o deputado Cobra junto e questionamos lá. Inclusive, o prefeito Ailton Maís também estava junto. E nós questionamos, bigode a bigode, junto com o diretor da Sanepar. Eu desabafei, eu abri meu coração com ele, falando da Sanepar e da vergonha que estava acontecendo aqui no nosso município, na cidade de Rolândia, até pelos trabalhos prestados pela Sanepar, que é aqueles remendos quando estouram os canos, aquela situação que eles vêm fazem aquele remendo e fica um trabalho mal feito, depois abaixa, vira um buraco ali, né, mais um buraco, e daí é o problema, né, que a população sempre questiona para nós. Então a gente espera que essa situação seja resolvida. O presidente colocou muito bem aí sobre o contrato, que as coisas, né, andam, né? Porque, infelizmente, parece que esse negócio Sanepar vai se arrastando e parece que não tem fim. E a população tem toda a razão. Né? Eu comentei lá junto com o presidente, o André estava junto, nós falamos o porquê de acabar a água no sábado e no domingo. Se tiver alguma manutenção para fazer, faça no meio de semana. No final de semana, no sábado e domingo, o trabalhador, a trabalhadora, a dona de casa, que além de ter que fazer os trabalhos de casa, trabalha fora para ajudar o marido, né, para ajudar a família. E aí chega no sábado, chega no domingo, que tem o sábado, tem o domingo, para fazer a limpeza, lavar roupa, limpar a casa. Infelizmente, não tem água. Eu vejo pela minha esposa. Exatamente, vereador André. Então, assim, nós estamos cobrando, e vamos continuar cobrando, vamos continuar trabalhando. Eu quero dizer, o povo que acompanha o Ratolino aí, eu estou à disposição, desde o primeiro dia de mandato, eu tenho trabalhado com muita garra para ver a nossa cidade se desenvolver, para ver a nossa cidade bonita, para ver a nossa cidade florida, para ver a nossa cidade em desenvolvimento, né? Eu tenho certeza absoluta, presidente, que Rolândia não é mais a cidade do Pula. Graças a Deus,
né, neste mandato com esta Câmara de Vereadores, com o prefeito Ailton Maestro, nós mudamos essa história. São muitas obras, muitas coisas boas que estão acontecendo. Isso nós temos que falar, é de grande importância para a nossa comunidade. Tá certo, presidente? Agradeço aí e dizer para a população aí que eu estou à disposição. O pessoal pode acompanhar pelas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, e eu estou por lá. Só me chamar que eu estou à disposição. Forte abraço, obrigado. Ok, vereador, nesse momento farei uso da palavra, um tempo de até 5 minutos. Já reforçando a fala do vereador Isaac, a importância de uma consulta pública e, no mínimo, a consulta aos vereadores, né? Essa questão de uma unidade básica num terreno distante, onde a população, né, consiga ir, realmente fica difícil. Nós sabemos muito bem onde é o espaço, a vereadora Cristina acho que esteve lá, é realmente um espaço bastante íngreme, né, uma descida, e eu tenho certeza que a população não vai gostar muito de ir lá no OBS, lá praticamente no buraco, né? Então nós pedimos aí mais uma vez que o Executivo ouça a Câmara, ouça a população, pois aquele local, ao nosso ver, não é adequado, e é o que a população está reclamando. E se fala em comprar terreno, o município tem muitos terrenos aí institucionais que poderiam abrigar uma OBS, né, sem a necessidade de gastar dinheiro, né? Então, consulte os vereadores, consulte a população, né, em todos os sentidos, né? E agora há pouco nós falamos também sobre a questão de uma pedreira, e nós temos um órgão jurídico aqui na Câmara, temos o IBAN, que é um órgão que nos dá um respaldo jurídico, e nos foi informado através da vereadora Cristina que tem 2 vícios de iniciativa, né, uma inconsistência nesse certame de licitação. Então estaremos acompanhando e, mais uma vez, consulte a Câmara, consulte a população para saber o local certo de fazer depositar pedreira, depositar material, né, de classe A, né, que é materiais ferrais, materiais de construção. Então é importante uma consulta à população e à Câmara de Vereadores do melhor local. Nós sabemos que aquele local logo está chegando casa naquela região, chegando residências, e possivelmente os moradores não vão gostar. Então eu acho que é importante essa consulta, né, a todos os envolvidos, né, que é a população. E também quero falar sobre o que disse o vereador Guilherme, sobre a qualidade e o empenho de cada vereador nessa casa. Nós tivemos em vários cursos, né, também de aperfeiçoamento, e vimos a qualidade que é, né, tanto dos nossos funcionários, da nossa administração, e com isso dá um respaldo muito grande aos vereadores. Os vereadores estão fazendo um excelente trabalho, com conhecimento de causa, com visão de futuro, inclusive. E eu quero parabenizar essa Câmara também mais uma vez, e parabenizo também mais uma vez a nossa Procuradoria da Mulher, tudo que for necessário para que a gente consiga deixar realmente um legado maravilhoso para as mulheres. Pode contar a vereadora Janaína, a nossa procuradora, a vereadora Cristina, a nossa subprocuradora, que é um legado e uma referência no Estado, e agora nos dizendo uma referência no Brasil, né? Então vamos lutar cada vez mais para sermos modelos em várias outras situações aqui no nosso município. Muito bem, era o que eu tinha para o momento. Quero passar a palavra ao vereador Rodrigão, que dispõe de um tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, dispensa a palavra. Palavra dispensada. Muito bem. Antes de terminar a sessão, convido os novos vereadores e as vereadoras para participar da cerimônia de entrega de título de cidadão honorário ao pastor Zaqueu Gomes de Carvalho, que será realizado no dia 30 de agosto de 2023, às 19h30, aqui no plenário da Câmara Municipal. Estão todos convidados. Nada mais havendo a tratar, agradeço a proteção divina, a boa dos trabalhos, a presença dos senhores vereadores, servidores dessa casa, do público presente, dos internautas, e declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos.